Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 10, A partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Saunaka Muni perguntou: após matar seus inimigos, que desejavam usurpar a herança a que tinha direito, como o maior de todos os homens religiosos, Maharaja Yudhishthira, assistido por seus irmãos, governou seus súditos. Certamente, ele não podia desfrutar livremente de seu reino com consciência irrestrita. Sutta Goswami disse: o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é o mantenedor do mundo, ficou satisfeito após restabelecer Maharaja Yudhishthira em seu próprio reino e após restaurar a dinastia Kuru, que havia sido consumido pelo fogo de bambu da ira. Maharaja Yudhishthira, após ser iluminado pelo que falaram Bhismadeva e o Senhor Krishna, o infalível, ocupou-se em assuntos de conhecimento perfeito, porque todos os seus receios foram erradicados. Assim, ele reinou sobre terras e mares, sendo seguido por seus irmãos mais novos. Durante o reinado de Maharaja Yudhishthira, as nuvens choviam toda a água que as pessoas necessitavam, e a terra produzia todas as coisas necessárias ao homem em abundância. Devido a seus úberes entumecidos de leite e à sua alegre disposição, a vaca costumava regar os pastos com o leite. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e drogas ativas, em todas as estações, pagavam sua taxa ao rei com a abundância. Pelo fato de o rei não ter inimigos, os seres vivos não eram, em tempo algum, perturbados por agonias mentais, doenças ou calor e frio excessivos. Sri Hari, o Senhor Sri Krishna, residiu em Hastinapura por alguns meses para serenar seus parentes e satisfazer sua própria irmã Subhadra. Em seguida, quando o Senhor pediu permissão para partir e o rei a deu, o Senhor ofereceu seus respeitos a Maharaja Yudhishthira, prostrando-se a seus pés, e o rei abraçou-o. Depois disso, o Senhor, sendo abraçado pelos outros e recebendo suas reverências, subiu em sua quadriga. Naquele momento, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Jujutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Daumya e Satyavati, todos quase desmaiaram, porque lhes era impossível suportar a separação do Senhor Krishna. Os inteligentes que entenderam o Senhor Supremo na companhia de devotos puros e se livraram da má companhia materialista, jamais podem deixar de ouvir as glórias do Senhor, mesmo que as tenham ouvido apenas uma vez. Como, então, poderiam os Pandavas tolerar sua separação, uma vez que tinham se associado intimamente com sua pessoa, vendo-o face a face, tocando-o, conversando com ele e dormindo, sentando-se e jantando com ele? Todos os seus corações derretiam-se por ele, do cadinho da atração. Eles olhavam-no sem piscar os olhos e moviam-se daqui para ali com perplexidade. As damas da família, cujos olhos se inundavam de lágrimas devido à ansiedade por Krishna, saíram do palácio. Só com grande dificuldade é que elas puderam conter suas lágrimas. Elas temiam que as lágrimas
causassem infortúnio no momento da partida dele. Enquanto o Senhor partia do palácio de Hastinapura, diferentes tipos de tambores, como a mridanga, dola, nagra, dunduri e dundubi, e flautas de diferentes tipos, a vina, gomuca e beri, soaram todos juntos para prestar-lhe homenagens. Por causa de seu desejo amoroso de ver o Senhor, as damas reais dos curos subiram ao topo do palácio e, sorrindo com recatada afeição, elas lançaram chuvas de flores sobre o Senhor. Naquele momento, Arjuna, o grande guerreiro e conquistador do sono, que é o amigo íntimo do amadíssimo Senhor Supremo, pegou um guarda-sol que tinha um cabo de joias e era bordado com rendas e pérolas. Uddhava e Satyaki começaram a abanar o Senhor com abanos decorados, e o Senhor, como o Senhor de Madhva, sentou-se sobre as flores espalhadas e acenou-lhes ao longo da estrada. Ouvia-se aqui e acolá que as bênçãos oferecidas a Krishna nem eram convenientes, nem inconvenientes, porque todas eram para o Absoluto, que agora estava representando o papel de um ser humano. Absortas em pensamentos sobre as qualidades transcendentais do Senhor, que é louvado em poesias seletas, as senhoras nos terraços de todas as casas de Hastinapura começaram a falar dele. Essa conversa era mais atrativa que os hinos dos Vedas. Disseram elas: aqui está ele, a original personalidade de Deus, de quem nos lembramos claramente. Era ele apenas quem existia antes da criação manifesta dos modos da natureza, e nele apenas, porque ele é o Senhor Supremo, todos os seres vivos emergem, como se dormissem à noite, ao ser suspensa sua energia. A personalidade de Deus, desejando novamente dar nomes e formas às suas partes integrantes, as entidades vivas, colocou-as sob a orientação da natureza material. Por sua própria potência, a natureza material é dotada de poder para recriar. Eis aqui a mesma suprema personalidade de Deus, cuja forma transcendental é experimentada pelos grandes devotos que estão inteiramente limpos da consciência material em virtude de rígido serviço devocional e pleno controle da vida e dos sentidos. E esta é a única maneira de purificar a existência. Ó queridas amigas, eis aqui aquela mesma personalidade de Deus, cujos atrativos e confidenciais passatempos são descritos nas partes confidenciais da literatura védica por seus grandes devotos. É unicamente ele quem cria, mantém e aniquila o mundo material, e ainda assim permanece inafetado. Sempre que há reis e administradores vivendo como animais nos modos mais baixos de existência, o Senhor, sob sua forma transcendental, manifesta seu poder supremo, a verdade positiva, demonstra misericórdia especial para com os fiéis, executa atividades maravilhosas e manifesta várias formas transcendentais, conforme seja necessário, em diferentes períodos e eras. Ó, quão supremamente glorificada é a dinastia do rei de Adu, e quão virtuosa é a terra de Mathura, onde o líder supremo de todos os seres vivos,
o esposo da deusa da fortuna, nasceu e vagueou em sua infância. Sem dúvida, é maravilhoso que Dwaraka tenha superado as glórias dos planetas celestiais e destacado a celebridade da Terra. Os habitantes de Dwaraka estão sempre vendo a alma de todos os seres vivos, Krishna, sob seu aspecto amoroso. Ele olha para eles e os favorece com seus doces sorrisos. Ó amigas, apenas pensai em suas esposas, que ele aceitou desposar, como elas devem ter se submetido a votos, banhos, fogos de sacrifício e perfeita adoração ao Senhor do Universo, para agora saborearem constantemente o néctar de seus lábios. As donzelas de Vrajabhumi desmaiavam frequentemente, esperando ser favorecidas dessa maneira. Os filhos dessas senhoras são Pradyumna, Shamba, Amba e etc., senhoras como Rukmini, Satyabhama e Jambavati, foram tomadas à força por ele durante as cerimônias Swayamvara, depois de ele ter derrotado muitos reis poderosos, encabeçados por Shishupala. E outras moças também foram tomadas à força por ele, após ele ter matado Balmashura e milhares de seus subordinados. Todas essas senhoras são gloriosas. Todas essas mulheres tiveram suas vidas auspiciosamente glorificadas, apesar de terem perdido sua intocabilidade e pureza. Seu esposo, a personalidade de Deus, de olhos de lótus, nunca as deixava sozinhas em casa. Ele sempre satisfazia seus corações, dando-lhes presentes valiosos. Enquanto as senhoras da capital de Hastinapura o saudavam e falavam dessa maneira, o Senhor, sorrindo, aceitava suas gentis saudações. E lançando a graça de seu olhar sobre elas, ele partiu da cidade. Maharaja Yudhishthira, embora não fosse inimigo de ninguém, organizou 4 divisões de defesa: cavalo, elefante, quadriga e infantaria, para acompanhar o Senhor Krishna, o inimigo dos asuras, demônios. O Maharaja fez isso por causa do inimigo e também por afeição pelo Senhor. Devido à profunda afeição pelo Senhor Krishna, os Pandavas, que pertenciam à dinastia Kuru, acompanharam-no até considerável distância a fim de vê-lo partir. Eles estavam opressos com os pensamentos da futura separação. O Senhor, contudo, persuadiu-os a voltar para casa e continuou em direção a Dwaraka com seus queridos companheiros. Ó Saunaka, o Senhor procedeu então rumo a Kurujangala, Panchala, Surasena, a região às margens do rio Jamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, a província do deserto e da terra de água escassa. Após cruzar essas províncias, ele gradualmente alcançou as províncias de Salvira e Abira, e então, a oeste dessas, alcançou finalmente Dwaraka. Em sua jornada, através dessas províncias, ele foi bem recebido, adorado e recebeu vários presentes. À tarde, em todos os lugares, o Senhor suspendia sua viagem para executar os ritos vespertinos. Isso era regularmente observado após o pôr do sol.